Olá, tudo bem? Nosso programa hoje começa direto de um consultório médico. A gente já começa o programa falando de saúde. Antes, quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você que nos acompanha sempre, participa conosco através do e-mail, do WhatsApp. Continue com essa participação maravilhosa que é fundamental para a gente. Você, como um termômetro, indica para a gente tudo direitinho, onde é que a gente deve atuar melhor, o que está bom, o que não está, para a gente estar pensando cada vez mais na qualidade do programa e fazer de acordo com a necessidade do nosso público, tá certo? E hoje o médico da dor, Dr. Rafael Lins, conosco para chamar sua atenção sobre nada mais, nada menos que automedicação. Você é do tipo que acha que o remédio que foi bom para seu vizinho também é bom para você? Cuidado! Já ouviu falar em chamadas diferenças individuais? Eu sou de um jeito, o doutor é de outro. O organismo também é assim. Eu não penso igual a ele. Meu organismo não atua da mesma forma que o dele. Não é, doutor? Tudo bem? Tudo bom, Jean? É verdade. Cada paciente, cada indivíduo tem um organismo diferente, tá? Eu costumo brincar até que o tratamento que eu faço para um ombro que dói não serve nem para o outro ombro da mesma pessoa. Por quê? Porque são ombros diferentes, têm patologias diferentes, têm fisiopatologias diferentes. Então, quando se fala de automedicação, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque o remédio que serviu para minha tia, para o meu avô, pode não servir para mim. Por quê? Porque eu não consigo diferenciar se a pressão alta que meu avô tem tem a mesma causa que a minha pressão alta. Eu não consigo diferenciar se o tipo de diabetes que meu tio tem é o mesmo tipo que eu tenho. Então, nem sempre a medicação que serve para um serve para outro. Você precisa de um acompanhamento médico muito de perto, tá? Precisa de exames laboratoriais, exames complementares quando necessário. Então, o médico é quem tem que prescrever a medicação adequada para cada paciente. Inclusive, doutor, já ouvi falar que o tipo sanguíneo interfere muito. Por exemplo, seu sangue é tipo A, o meu é B. Então, a alimentação que serve para mim não serve para ele. Às vezes eu comer uma banana me deixa indigesta, faz mal, e com ele não, ele se dá super bem. Então por aí você já tira, né? Imagine com medicação. O seu tipo sanguíneo é um, do seu filho é outro, e acontece muito. Eu estava vendo recentemente uma reportagem de uma família onde um dos filhos nasceu com sangue raríssimo, que inclusive no mundo inteiro poucas pessoas têm esse tipo sanguíneo. Então, não significa que o que serviu para um irmão vai servir para o outro. Perfeito. E eu ainda vou além. A própria genética de cada pessoa determina como cada medicação vai reagir no corpo. Então, a minha genética ela pode ser mais favorável para a atuação de determinados medicamentos e menos favorável para a atuação de outros medicamentos. Eu posso ter uma predisposição, inclusive, a ter efeitos adversos mais para algumas medicações do que para outras. Então, a individualidade é muito importante na hora da prescrição médica. E a automedicação tem riscos porque, por exemplo, se eu já uso alguma medicação, como, por exemplo, uma simvastatina, um remédio para controlar o colesterol no meu sangue, e eu acrescento alguma outra medicação que tem efeito adverso, tem interação medicamentosa, eu posso diminuir o efeito de um remédio ou de outro. Ou eu posso provocar efeitos adversos mais potencializados por causa dessa interação medicamentosa entre a simvastatina e um medicamento X, por exemplo. Tá? Então, você precisa de um acompanhamento médico para que o doutor ele possa discernir quais são as áreas de sua vida que necessitam de cada tipo de medicação e se os medicamentos que você já usa vão interagir com ele ou não. Inclusive, esse alerta vale para você. Faz uso de medicamento de uso contínuo? Às vezes é um colírio nos olhos que você usa frequentemente. Quem tem problema de hipertensão, então tem que ter cuidado com o que vai estar usando sem o médico prescrever, né? Exatamente. O acompanhamento, principalmente para quem faz uso de medicação continuada, o acompanhamento periódico com o seu médico é fundamental. Fundamental para saber se tem que aumentar uma dose, diminuir uma dose ou até retirar uma medicação ou acrescentar novas medicações. Tá? Então, nada de automedicação. Corra disso. É importante que você não siga a influência de um vizinho, de um amigo, um parente que está usando a medicação, que gostou, teve um bom efeito e quer passar para você. Procure o seu médico primeiro. Olha, um período que é típico agora as pessoas estarem correndo para as farmácias para se automedicar.
as gripes, né? Tempo frio, as gripes, as viroses aí. De repente a pessoa está com resfriado e não com gripe, ainda tem essa diferença, né? E aí, olha, meu vizinho ali tomou um chá de não sei o que ficou bom. Não, a outra tomou um comprimido, tem que ter cuidado, né, doutor? É verdade. Inclusive com essa questão dos chás, que também é uma forma de automedicação. Minha avó, por exemplo, ela teve uma hepatite por intoxicação com diversos chás que ela utilizou e que ela usou na sua dieta, porque ela gosta muito de ser saudável, e isso é uma coisa muito boa, né? A questão de fazer exercícios físicos. Então, minha avó ela é uma pessoa muito saudável, ela é praticamente um atleta. Mas, pelo excesso de uso de fitoterápicos, de medicações das ervas, tá? Ela acabou desenvolvendo uma hepatite tóxica e teve que retirar todos esses chás da dieta e tudo. Então, muito cuidado esse período agora de viroses, né? De muita gente acumulada dentro de casa por causa da chuva. Então, se você está sentindo algum sintoma de virose ou de gripe, que é diferente realmente, procure um médico, vai numa emergência, pede ajuda de um profissional capacitado para que você não faça automedicação e não se prejudique. Vou citar um outro exemplo para a gente fechar aqui. Olha, esse é o período das rinites, né? Quem tem rinite alérgica sofre. Aí eu ouvi essa semana uma amiga falar para outra: poxa, minha rinite está atacada. Aí uma dizia assim: eu me dou muito com remédio tal. Vou citar o nome aqui, com Histamin. A outra: eu nunca tomei esse não, o que eu tomo é diferente. Oxe, tome aqui, eu tenho um, você quer? Tome para ver como é que é bom. E aí? Muito perigoso isso, tá? Por quê? Porque para o tratamento da rinite, por exemplo, você pode usar anti-histamínico, você pode usar corticoide, e todos esses medicamentos têm efeitos adversos, efeitos colaterais que precisam ser bem controlados, tá? Então, por exemplo, geralmente os anti-histamínicos têm pacientes que têm uma reação que é de muita sonolência, tá? Então, minha amiga tomou o Histamin e se sentiu muito bem, e eu posso usar e, de repente, ter uma sonolência excessiva, inclusive sofrer um acidente, por exemplo, tá? Por causa dessa sonolência. Então, muito cuidado, tá? Mesmo os remédios que parecem muito simples, eles podem provocar em determinados pacientes efeitos adversos indesejados e muito sérios. Tá vendo aí? Fica a dica do programa de hoje, logo no início para você: nada de automedicação. Busque um médico para ele saber aí o que é que vai ser melhor para você. Se você sentiu algum efeito indesejado, comunique ao médico, né? Perfeito. Comunique o médico, procure o médico e seja acompanhado periodicamente. Valeu, doutor. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Pois é, vamos ao intervalo, porque daqui a pouquinho tem muita novidade no programa. A gente está só no primeiro bloco. Vem aí o segundo, o terceiro, o quarto. Aguarde. Fica aí. Eu comecei através de um projeto social que tem, se chama Força no Esporte. Não conhecia esse esporte, acho que como muitas pessoas não conhecem. Comecei brincando, né? Meu ex-treinador viu talento em mim. Participei de competições nesse mesmo ano de 2010. Foi um campeonato brasileiro, foram campeonatos estaduais. A minha primeira competição oficial foi o Campeonato Brasileiro Sub-15, que eu fui campeã. Assim, eu fiquei muito feliz, a minha família também ficou muito feliz. E foi daí que eles começaram a acreditar em mim. Estar entre os melhores, aquilo ali, aquela felicidade ali é inexplicável mesmo. A gente tem um sonho, a gente não pode desistir e vai atrás dele até conseguir o que a gente quer. Por meio de diversos programas, o Ministério do Esporte incentiva milhares de brasileiros a terem uma vida mais saudável, dando novas oportunidades de inclusão social para meninos e meninas, jovens e adultos que encontram no esporte os valores que passam a fazer parte de suas vidas e permite aos atletas e para-atletas que estão crescendo nas categorias de base e nas de alto rendimento superarem seus limites.
No trânsito, a convivência entre motoristas e motociclistas acontece o tempo inteiro. Por isso, o respeito que um tem que ter pelo outro precisa sempre ser preservado. Quem dirige precisa proteger quem pilota, porque a moto é um veículo mais vulnerável. E para evitar acidentes, motoristas e motociclistas devem dar seta ao fazer uma manobra e manter total atenção ao que acontece na via, seja na sua frente, atrás ou ao seu redor. E aí, filha? E aí, pai? Beleza? No trânsito, o maior protege o menor. Estamos de volta e nesse bloco agora vamos falar de política. A política em Camaçari, ao meu lado, o presidente da Câmara Municipal, vereador Osiel. Presidente, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço ao espaço da Revista Metropolitana por estar aqui participando dessa nossa entrevista, né? Gostaria de tivesse sido antes, mas fico muito feliz pela oportunidade de hoje estarmos conversando. Presidente, para começar, a meta do vereador Osiel era ser presidente da Casa Legislativa Municipal? Não. A meta do vereador Osiel era representar bem a cidade de Camaçari, através daqueles que confiaram nele, né? E a presidência da Câmara foi consequência de um trabalho muito árduo, de uma relação muito boa estabelecida com os vereadores, com o prefeito da cidade, e principalmente com todos aqueles nossos apoiadores, amigos e a nossa equipe, né, que passaram a confiança e pela confiança que nós conseguimos passar a todos esses atores que eu aqui mencionei, nós tivemos a consequência de chegar à presidência da Câmara. O que o senhor considera o maior desafio nessa administração da Câmara Municipal? O desafio é exatamente dar o dinamismo, né, que a população merece e que exige de nós. As decisões políticas elas são muito lentas em função de todo um sistema burocrático, um sistema que muitas vezes ele vai contra a vontade popular, a vontade coletiva, né? Então, às vezes você quer resolver uma ação em 3 meses, mas as discussões, a própria tramitação, né, os vários atores que precisam ser envolvidos fazem com que essa resposta ela seja mais lenta. Então, esse é o maior desafio, é que a gente consiga otimizar a gestão administrativa e a representação parlamentar, de modo que as respostas cheguem mais rápido aos nossos eleitores. Como tem sido o diálogo do senhor como presidente com os demais partidos, principalmente a oposição? Bem, o diálogo na Câmara de Vereadores, como no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, ele deve ser constante, né, e deve ser fluido. A gente não pode ter nenhuma barreira nem dificuldade nessa relação, até porque a casa ela é de todos os vereadores, todos os deputados lá no Congresso Nacional estão para representar o povo. O que existe é a divergência na ideologia, né? Cada um vê uma forma diferente de estar fazendo essa representação em posições diferentes. Desculpe. Em posições diferentes, que muitas vezes conflitam, né, com o interesse coletivo. Mas essa relação, a cada dia, ela deve se fortalecer mais e já tem se fortalecido pela necessidade que todos nós temos que unificar em interesse da nossa cidade. Nós sabemos que em qualquer posição que se ocupe, as críticas são inevitáveis, elas sempre vão vir. O que o senhor diria para as pessoas que comentam que a sua gestão hoje é mais voltada para os evangélicos, o segmento evangélico sendo mais fortalecido e os demais não? Bem, eu infelizmente tenho constatado isso em todos os lugares onde os evangélicos estão ocupando um espaço de poder. Isso é muito natural. Existe um conceito estabelecido, uma certa intolerância com relação a os evangélicos ocuparem espaço de poder. Por muito tempo, né, os evangélicos, os cristãos, de modo geral, vou colocar assim, serem uma certa plataforma para que outros chegassem ao poder. Então, hoje nós estamos acompanhando, não só em Camaçari, mas em todo o Brasil, em muitas cidades, o segmento evangélico se organizando e elegendo seus representantes, e esses representantes
sendo levado à presidência de Câmara, prefeituras, em outras instâncias de poder. É muito natural, agora nós temos que entender que somos iguais a todos os demais indivíduos que ocupam essa posição, né? Nós temos regras muito bem estabelecidas que devemos seguir e nós temos também aí os órgãos fiscalizadores que exatamente estão acompanhando o nosso trabalho. Essa é a responsabilidade e compromisso que eu tenho de estar servindo a população, mas sempre atento à legislação que rege, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tenho esse compromisso. A forma, o trato, é uma coisa que cada dia mais as pessoas irão conhecendo à medida que forem tendo a oportunidade de estar conosco. Bom, eu sei que essa é a primeira de várias entrevistas que a gente ainda vai ter com o presidente. Tem muito que ser falado, muito que ser explorado. Inclusive, você que nos assiste pode mandar perguntas para a gente fazer para o vereador Osiel. Ele tem um compromisso, né? A gente chegou aqui, mas pegou ele de jeito, não, a gente vai gravar rapidinho com o senhor, mas só para a gente conseguir até fechar. Primeiro, eu gostaria de saber do senhor que balanço faz, né, do primeiro semestre da sua gestão e do trabalho da Câmara como um todo. Bem, nós iniciamos esse ano aí com algumas realidades muito duras a ser enfrentadas. A primeira é a questão do estabelecimento pleno da crise e consequência das apurações e investigações ligadas à Lava Jato. Por Camaçari ser uma cidade que abriga o maior polo industrial da América Latina e sofrer influência de todos esses atores externos, seja pelaquilo que ela produz, mas principalmente pela sua arrecadação, está ligada ao consumo, né? Nós sentimos os reflexos imediatos da crise e ele tem se intensificado a cada mês. A perda de receita do nosso município, o grande número crescente de desemprego na cidade, produziu nos nossos munícipes um sentimento de maior desejo e direito de reivindicar, né? Porque você está mais presente, você acaba vivendo mais a rotina da cidade. Isso faz com que você atente para outros problemas e deficiências que a gestão pública tem encontrado. E não poderia deixar de falar nisso sem falar da razão pela qual, né, isso tem acontecido. Nesses 6 primeiros meses, nós perdemos aí em torno de 200 milhões em arrecadação. Isso é um número muito preocupante, um número significativo, porque não se faz gestão pública sem recursos públicos. Metade da folha de pagamento hoje da prefeitura, ela está diretamente ligada a pessoal, né? Nós estamos falando aqui de 500 milhões em 1 bilhão, que é a nossa arrecadação. Ainda sobra muito dinheiro. Sobra dinheiro, mas esse dinheiro, 25%, deve ser aplicado em saúde, em educação, e 15% tem sido aplicado em saúde. Quando você vai ver, está sobrando menos dinheiro. Faltando dinheiro, faltam os serviços, falta manutenção, falta investimento na cidade. Então, todas as gestões, isso não é só para Camaçari, têm buscado as parcerias, parceria público-privada, as contrapartidas, né, das empresas que querem se instalar no município, e também um outro recurso que começou a aparecer, que é os consórcios. As cidades têm se unido e firmado consórcios para que possam juntas trazer um bem que será comum a todas, né? No nosso caso, que estamos situados na região metropolitana, o firmamento desses consórcios são importantíssimos porque as vias nos ligam e muitas vezes, por exemplo, você vai construir um hospital regional. Esse hospital poderá ser construído de uma forma consorciada para que a gente divida os custos, mas que a gestão ela seja para a região metropolitana. Uma gestão mista envolvendo a iniciativa privada e o setor público. Então, esses arranjos, eles estão acontecendo muito lentamente, ainda muito timidamente, até porque existe uma regra, né? Uma legislação que ainda caminha num formato que não é, vamos dizer assim, voltado para a realidade no momento que nós estamos vivendo. Camaçari tem feito aí o possível, né? O governo tem feito o possível e a Câmara tem tentado responder a essas cobranças que muitas vezes os nossos munícipes têm feito, cobrando do
governo municipal também. Mas a gente sabe das dificuldades que o governo enfrenta e sabe que precisaremos encontrar outros caminhos para resolver problemas de mobilidade urbana, educação, saúde e, principalmente, a garantia do emprego para Camaçari. Nós temos que abrir as frentes de trabalho, abrir as frentes de emprego aqui. Isso só se fará com muita negociação, com muito diálogo, para que o munícipe volte a ter a garantia da sua dignidade, da sua renda, porque todos nós precisamos disso para viver. Bom, os trabalhos legislativos desse segundo período já iniciados. Qual é o foco agora e quais são os projetos? Bem, nós temos uma peça principal que será votada agora no segundo semestre, que é o PPA. Ele é o plano, né, que vai exatamente conter todos os programas que serão apresentados à cidade de Camaçari. Esse planejamento é exatamente onde o governo irá inserir as suas principais propostas do programa de governo e ele está baseado no orçamento que temos atualmente, né, que gira em torno de 1 bilhão. Esse dinheiro deve ser, em muitas situações, remanejados de acordo com algumas emendas que podem ser apresentadas pelos vereadores aqui na Câmara. O projeto chega por volta do mês de setembro, né? Então estamos dizendo aqui há pouco mais que um mês estaremos discutindo o PPA e as propostas que estão sendo apresentadas já pelos vereadores. Hoje mesmo nós tivemos vários projetos apresentados pelos nossos vereadores que também são sancionados e se tornam lei no município, além dos demais projetos que estão sendo também apresentados pelo Executivo, seja ele de ordenamento ou seja ele para que se possa fazer uma administração adequada a esse orçamento. Nesse sentido, nós também receberemos em breve aí o projeto que irá tratar da questão do plano de carreira dos servidores públicos. A gente tem, assim, uma expectativa muito positiva, né? Mas também a consciência que estaremos aqui, recebemos a todas as cobranças que a comunidade de Camaçari, a cidade de Camaçari, trará. Todos são bem-vindos, nós estamos aqui exatamente para dialogar, para discutir, para ouvir as reclamações, estaremos dispostos a nos dobrar para resolver os problemas na medida do possível. Ok. Você sabe como a Câmara pode estreitar os laços ainda mais com a população? Como facilitar o acesso ao povo para que participe de tudo? Olha, tem muita novidade ainda para a gente abordar. Eu, inclusive, já deixo o convite para o senhor presidente para uma próxima entrevista e a gente está falando de outros assuntos, inclusive respondendo a questionamentos aí da população. Eu estarei à disposição, sempre aberto à discussão. Eu acho que a gente precisa dialogar bastante para ouvir, entender o que as pessoas estão querendo, para que, dessa forma, o nosso trabalho ele possa ser útil. Ok, muito obrigada. Você veio um bate-papo interessante nesse bloco com o presidente da Câmara Municipal de Camaçari, o vereador Ziel. Vamos a um breve intervalo e já já tem mais novidades para você. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. E se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito.
Corrupção, não. Quando uma criança não pode se desenvolver, perdemos a oportunidade de melhorar o mundo. Educar para a NBV é construir caminhos para que as pessoas construam seus sonhos e a nossa chance de viver em um lugar mais justo. Acesse nbv.org/doe e alimente o futuro de milhares de crianças pelo Brasil. Educar alimenta o futuro. Estamos de volta e a gente continua falando de saúde, dessa vez a saúde dos olhos. Você já ouviu falar em ceratocone? Jane, o que é isso, ceratocone? Bom, quem vai esclarecer tudo para a gente é a doutora Luísa Mazafera, está de volta aqui no programa. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez, né? A gente já estava sentindo saudades dela, né? Ceratocone, o que é isso? Bom dia. É um prazer estar aqui de volta, falando mais uma vez sobre oftalmologia, sobre as doenças dos olhos. E ceratocone, que é o tema de hoje, é a doença que vai alterar a córnea do paciente. A córnea do paciente com ceratocone, ao invés de ser redondinha, onde a luz entra, ela é pontuda. E por ser de um formato diferente, ela altera na imagem. E as imagens que o paciente vai ver vão estar tortas, distorcidas. E isso, infelizmente, atinge muitos adolescentes de 14 a 25 anos. Muitas vezes a gente descobre em graus leves, com 30 a 35. Mas quando é o ceratocone clássico, a idade que apresenta é com 14 anos. Por que essa prevalecência nos mais jovens? Então, a córnea é composta de colágeno. E a gente sabe que o colágeno, quanto mais jovem, mais elástico ele é. E por ser jovem, a elasticidade é maior, deixando a córnea mais pontuda. E tem a alteração genética. Geralmente, quem tem ceratocone pode investigar direitinho que tem que ter alguém na família com ceratocone. Às vezes, nunca descobriu. E é uma oportunidade de descobrir também. Bom, se a pessoa não descobre a tempo, né, o que é o ceratocone ou que tem esse problema nos olhos, o que pode acontecer? Então, o ceratocone, ele vai evoluindo. E à medida que ele vai evoluindo, o tratamento, que pode ser algo simples, vai se tornando algo mais difícil, mais complicado em tratar. O final da linha do ceratocone é quando a córnea ela fica tão pontuda que ela apresenta um inchaço. E aí o olho, que é normal, transparente a córnea, vai ficar branca. E esse branco, ele vai impedir mais ainda a visão. O paciente vai praticamente enxergar só vultos. Quando chega nesse nível, realmente a única saída é o transplante de córnea. Então, todos os esforços são para evitar o transplante de córnea. Não que o transplante de córnea seja uma coisa ruim, mas é que na balança, quando a gente pesa, é o que oferece mais riscos. Então, a gente tenta sempre fazer tratamentos menos arriscados. Sem falar que é mais difícil de se conseguir, né? Entra numa fila, ainda tem um custo, né, doutora? Exatamente. Entra numa fila, tem que aguardar sair a córnea e a doença só vai piorando. Então, o ideal é a gente não chegar nesse ponto. Tratar os casos iniciais com óculos, tá? Muita gente, mas o óculos não está resolvendo. Próximo passo, lente de contato. E aí tem que ser uma lente de contato especial, tá? Não pode ser lente de contato que vende em ótica, porque o tipo da lente de contato, ela não trata bem o ceratocone. Pelo contrário, ela piora o ceratocone, porque ela atrapalha na questão de respirar da córnea, porque ela vai acabar apertando muito a córnea. A lente comum, vamos dizer assim, tem que ser uma lente especial. Olha, você que é mãe, que nos assiste agora, você que é pai, você já levou seu filho alguma vez a uma consulta com um oftalmologista? Você pode estar dizendo assim, mas meu filho não sente nada, meu filho não tem nada. Olha aí, o ceratocone é uma das possíveis doenças que pode estar ocorrendo e você nem faz ideia, né? Então, daí a importância da gente fazer aquele tradicional check-up recomendado, né, para as pessoas da família, uma vez no ano. Mas você acha que check-up se resume só em exame de sangue e tal, e no clínico geral não. A visita ao oftalmologista
é importante até para essa detecção, não é? Sim, para detectar, não basta apenas o exame oftalmológico. É importante fazer uma topografia, que é um exame um pouco mais avançado, que a gente oferece para os pacientes, para poder ver a curva da córnea. E exatamente no exame comum a gente não vê tão bem. A gente vê a curva da córnea, mas não vê ela em números. Então, a partir de um certo número, a gente considera o paciente tendo ceratocone. Bom, para a gente finalizar, quais as dicas que a senhora deixa agora para quem nos assiste, né, no sentido de prevenir ceratocone e, se tem, tratar? Sim. Sobre a prevenção, a melhor prevenção é não coçar os olhos. O ato de coçar os olhos, foi como eu te falei, o colágeno do jovem é muito elástico. Então, o coçar os olhos pode induzir alterações na córnea que talvez o paciente não tivesse se ele não coçasse. Além disso, o tratamento, ele varia, como eu já tinha falado. Primeiro, óculos, lente de contato. E o que mais me perguntam ultimamente é sobre anel e crosslinking. Você já ouviu falar de anel e crosslinking? Então, o anel é uma cirurgia que só depois de casos que não resolvem nem com óculos, nem com lente de contato, é colocado um anel transparente na córnea. Ninguém repara que a pessoa tem. E aí vai ficar lá para baixar a curva. Então, imagina, o ceratocone é como se fosse uma pirâmide. A córnea ela é pontuda. O anel ele fica em volta dessa pirâmide, então ajuda a baixar. Faz um efeito mecânico no ceratocone. Já o crosslinking é um laser que vai diminuir a progressão do ceratocone. Então, ele vai parar a progressão. Ele é ideal para casos iniciais. Então, quanto mais jovem a gente detectar e mais no início do ceratocone a gente detectar, a gente faz esse laser e a pessoa vai manter a visão boa para o resto da vida. Que bom, viu? Doutora, obrigada pelas dicas de hoje, viu? Espero no próximo programa ela vai estar com a gente com outro assunto. Tá bom, obrigada a vocês. É sempre bom estar aqui, esclarecendo as dúvidas, trazendo novidades. Ok, breve intervalo e já já a gente volta. É muito simples. Direitos humanos são os direitos que todos os seres humanos possuem por serem seres humanos. Eles não dependem do seu grau de instrução, eles não dependem de em que país você nasceu ou em que país você vive, eles não dependem da cor da sua pele, eles não dependem de nada, eles dizem respeito a toda a humanidade. Então, os meus direitos são iguais aos seus, a quem está no Afeganistão, em Paris. É assim que a gente tem que pensar de uma maneira muito simplificada que são direitos humanos. E aí a gente pensa sempre em termos ideais, porque obviamente é um movimento que se imagina que a humanidade está interessada em sempre, idealmente, atingir um patamar melhor. Então, os direitos humanos são direitos que as pessoas têm de ter uma vida boa. Uma vida boa quer dizer que eu consiga levar a vida que eu gostaria de levar. Não no sentido de ter riquezas e artes e tal, mas que eu consiga realizar o meu potencial como ser humano. Então, uma vida digna, que se eu quiser eu possa ter acesso à escola, né? Saneamento básico, alimentação, moradia, e que permita a cada um de nós desenvolver o nosso potencial, que para uma pessoa pode ser um jardineiro, ser um pastor de ovelhas, para outra pode ser um alto executivo de um banco de investimentos, um médico, um bombeiro. Então, que cada um possa levar a sua vida da maneira como gostaria, sejam resguardadas, então, essas condições mínimas. A gente sabe que são poucas as sociedades que conseguem, que estão, digamos assim, nesse grau de desenvolvimento, né? A gente, por exemplo, tem estados, sei lá, na Escandinávia, onde a taxa de mortalidade infantil é mínima, praticamente inexistente. Então, a gente pode dizer que todos os bebês, né, todos os seres humanos que nascem lá, eles têm uma chance muito parecida a todos de seguir adiante na vida, o que não acontece, por exemplo, em países onde há uma desigualdade social. A gente vai perceber que há indivíduos que não têm essa mesma possibilidade de desenvolver o seu potencial, ou se sobrevive à primeira infância, mas depois não tem escola, ou não tem alimentação, não tem moradia. Então, em alguma medida, você fere a lógica que move essa noção de igualdade e de desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo. Se você é da paz, quer viver em paz, conheça um pouco mais dos direitos humanos, por exemplo, inscreva-se no canal
da Casa do Saber. Humilhação no ambiente de trabalho é assédio moral. Condutas repetidas de grosserias, ridicularizações, humilhações e atos que ofendem a dignidade do trabalhador devem ser combatidas por meios legais. 50% das pessoas que sofrem assédio moral no trabalho desenvolvem depressão. Não seja uma delas. Denuncie. Se um mosquito aparece, é sinal de atenção. Ele pode marcar mais que a sua pele ou seu corpo. Um simples mosquito pode marcar uma vida, e um simples gesto pode salvar. Elimine os criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. E aí, você gostou de tudo que viu até agora do programa? Cada entrevista maravilhosa, não é mesmo? Bom, agora está chegando o quadro Baú do Scott. O nosso querido Scott foi conversar com um ex-surfista e atualmente chefe de cozinha, Lúcio Gaudenzi. Veja só que entrevista interessante. Esse é o Baú do Scott, com entrevistas legais e um jeito diferente e histórias sensacionais. O Baú do Scott tem como convidado hoje Lúcio Gaudenzi, ex-surfista profissional e atual chefe renomado de cozinha. Lúcio, como é que deu essa transformação de surf para a cozinha e por que você foi morar na Austrália? Boa pergunta, viu? Na verdade, a cozinha sempre fez parte da minha vida. Sempre minha mãe cozinhava muito, fazia quentinhas, fazia marmita para sustentar a gente. Eu sempre andava dentro da cozinha. E na época do surf, muitas viagens, né? A gente vai se virando sozinho, estando nos lugares sozinho. Eu tinha que cozinhar porque a grana era apertada, a grana era pouca, a gente tinha que fazer as comidas da gente. Então, sempre cozinhei. Então, foram duas coisas que andaram paralelas em minha vida. Mas na frente me especializei. Depois que eu entrei no Exército, fui para o rancho, né? Era a melhor parte do quartel, era ficar dentro do rancho, comia bem. Então, comia a hora que queria. Comia a hora que queria, boa. As melhores coisas também, né? Então, no Exército, fiz a escola de administração do Exército na área de cozinha, fiz o Senac na área de cozinha. E aí segui adiante. E na Austrália foi já agora no final. Eu morava nos Estados Unidos e queria estudar na melhor escola do mundo, que é a Le Cordon Bleu. E ela tem algumas unidades espalhadas pelo mundo. Eu pesquisei quais eram as que tinham os equipamentos mais modernos, né, da cozinha mais moderna. As duas eram Austrália e Japão. O Japão não dá onda, não é minha cara, tem terremoto. Aí eu falei, vou para a Austrália. Tinha tsunami, eu falei, vou para a Austrália. E aí fui para lá. E foram 4 anos maravilhosos de minha vida. Você passou um tempo no Havaí. Você, na sua concepção, se você ainda estivesse lá, você poderia ser hoje o Medina, o campeão mundial do surf? Olha, você tocou num assunto bem interessante, porque a primeira vez que eu fui para o Havaí foi em 1993. Eu estava no auge da minha carreira profissional como surfista. E por uma questão de visto, eu não queria ficar ilegal no Havaí, eu voltei para o Brasil. E acho que isso aí foi um grande diferencial na minha carreira como surfista. Porque depois de você ter morado no Havaí, você retornar para o Brasil para conseguir pegar onda de novo é muito difícil. Acostumado com aquelas altas ondas, com aquele paraíso, com um país maravilhoso como os Estados Unidos, onde tudo funciona, e economicamente, segurança, tudo. Quando eu voltei para o Brasil foi um impacto muito grande e eu praticamente parei de pegar onda. Foi um choque bem grande. Então, eu acredito que se eu tivesse continuado no Havaí, ou tivesse ido para a Califórnia, alguma coisa, com certeza eu teria seguido a minha carreira de surfista profissional. Mas Você era nos bons, era nos melhores do Brasil. Era não, você está vivo. Na época, sim, competia, cheguei a competir no circuito mundial, circuito brasileiro, fui campeão aí em várias categorias, vários campeonatos. Mas realmente foi o meu retorno do Havaí para o Brasil foi um impacto muito grande profissionalmente e aí foi quando eu parei de competir. Então, eu acredito,
Se hoje eu tivesse, naquela época eu tivesse continuado lá e continuado seguindo a carreira, com certeza tinha tudo para ser um grande atleta. Naquela época era muito diferente também, né? Hoje se tem um suporte muito maior. Hoje os pais incentivam os filhos a serem surfistas. O surfista é muito mais bem visto. A nossa época era diferente, era considerado vagabundo. Foi muito difícil para mim ser profissional nos anos 80. Então, a minha mãe, agradeço muito a ela, porque ela me apoiou, ela como esportista, ela incentivou bastante, indo contra toda a minha família. Eu era a ovelha negra da família porque eu era um surfista profissional. Então, naquela época não se entendia, né? Hoje a gente tem uma cobertura muito maior, hoje as pessoas entendem que é um atleta, que ele é patrocinado, que ele tem compromissos, tem médico, nutricionista, preparador físico, psicólogo, escolas. Pô, hoje os nossos brasileiros que competem no circuito mundial falam 2, 3, 4 línguas. Então o surf teve uma mudança muito grande, graças a Deus. Nesse restaurante aqui do chefe, você misturou conceito e sofisticação. De quais cozinhas, de quais países, assim, a culinária você serve aqui aos seus clientes? Bom, pelo menos as principais. O do chefe foi a realização de um sonho, né? São 25 anos trabalhando para outras pessoas. E resolvi abrir o meu restaurante. Junto com Roberta, minha esposa, a gente viajou muito pelo mundo, a gente conhece muitos lugares do mundo e eu trouxe um pouquinho de cada lugar, literalmente. Então são muitos países visitados e vividos nesses países, né? Não foi só visitar, passar 10, 15 dias, uma semana. Eu morei em muitos países, então eu assimilei muito a cultura dos lugares, os sabores dos lugares e trouxemos para cá. Então a gente tem uma cozinha de fusão, chama Fusion Cuisine. Sou formado pela escola francesa, Le Cordon Bleu, como eu falei. Tem algumas outras escolas também que eu fiz na Austrália, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então a gente uniu um pouco de cada uma dessas gastronomias e trouxemos para cá. Então aqui a gente serve javali, pato, cordeiro, lagosta, camarão. Fez uma cozinha bem bacana. E é um cardápio sazonal, onde eu só trabalho com produtos frescos, de alta qualidade. Então consigo modificar isso constantemente. E o grande diferencial nosso aqui é que eu estou na cozinha todos os dias. Então a gente consegue atender todos os gostos, sem limitações. Esse mais um baú do Scott. Eu trabalhando com a Ivete Sangalo, finalzinho aqui já perto de 2006, 2007 por aí. Ela fez uma temporada em São Paulo, 3 dias na Olímpia. Alugamos a casa lá e fazendo 3 shows. Tranquilo. No segundo dia, se eu não me engano, tudo que acontecia fora a parte de produção, de imprensa, de artistas, de convidados, me chamavam, né? Para eu dar acesso, levar ou não, dependendo. Aí uma hora eu tô lá dentro assim, aí o segurança vem e fala assim: Scott, Jesus está querendo entrar ali, mas eu tô achando estranho. Aí, como assim, rapaz? O cara é empresário de artista? Não, vem cá. Quando eu cheguei lá, assim, no lugar, eu olhei um monte de gente querendo entrar camarim, aquela coisa. Aí eu olhei assim e não vi. Aí vi ele falou: olha aqui. Aí tinha um gordo com o crachá escrito Jesus Sangalo. Aí eu olhei pro gordo assim, era bem mais novo, jovem assim. Aí eu olhei assim, aí falei... Aí ele não sabia, pensou que eu era de São Paulo, falou: Jesus Sangalo. Aí eu olhei assim pro crachá, um minutinho aí. Aí voltei, Jesus estava lá dentro do camarim, eu falei: Jesus, você não vai acreditar, velho. Tem um gordo que achou o seu crachá e tá dizendo que é você que quer entrar no camarim. Ele: traga ele, mas não diga que eu tô aqui não. Aí eu fui lá e falei: ô Jesus, desculpa aí o segurança ali barrado. Ó, ele é Jesus Sangalo. E o segurança já dando risada, sabia que não era. Aí peguei ele pela mão, ele vai no camarim. Aí quando no camarim, tava um monte de artista lá com o Ivete, e Jesus sentado assim. Aí falei: Ivete já sabia o que era, que ela tinha ouvido falar. Aí quando ele entrou, aí ele ficou assim, conversando com o Ivete assim. Eu falei: queria aproveitar aqui, apresentar vocês Jesus Sangalo. Quando eu falei isso aí, o gordo tremeu, começou a chorar. Aí Jesus: rapaz, seu safado, você pega o crachá, porque é gordo, você acha que é Jesus Sangalo? Aí o cara: não, porque eu sou fã de Ivete. E achei o crachá, eu sou gordo também. Achei que tinha oportunidade de conhecer a Ivete. Aí a gente deu risada pra caramba. Ele tirou foto com a Ivete. Aí ele pegou o crachá: me dê meu crachá, rapaz. Pronto, já tirou sua foto, conheceu, agora vai pra lá. Você só é gordo, mas não é Jesus Sangalo. Aí mandou ele embora. Esse é o baú do Scott, com entrevistas legais e um jeito diferente, e histórias sensacionais. Beijo, Scott. Obrigada. A entrevista aí com o Lúcio, maravilhosa. Lúcio, um abração para você também. E agora, gente, está chegando o Jefferson Silva, lá de Mata de São João. Ele foi fazer uma entrevista com um artista de Mata que está dando o que falar. Esse artista está bombando em várias cidades. Trata-se do cantor Fred
Tabarel. Mas afinal de contas, Jane, quem é essa figura? Qual ritmo que ele toca? Bom, a gente vai conhecer muito mais agora. Eu já conheço o Fred, né? E você vai conhecer. Roda aí, Jefferson Silva, chega mais garoto, você e Fred. Salve, salve, minha amiga Jane Silva e todos os telespectadores do canal 33, TV Litorânea e, claro, o programa Revista Metropolitana. Jane, missão dada é missão cumprida e hoje eu estou aqui com Fred Tabarel, esse grande artista de Mata de São João que traz na sua musicalidade uma rocha, um pagode, um groove que a galera, principalmente da favela, do gueto, adora. E aí o Fred vai falar um pouco avaliando esse momento. Fred, primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco no canal 33. Obrigado a você, que honra. Maestra Jane Silva e todos os espectadores, é um prazer. Gratidão é a palavra de ordem e eu estou muito feliz com esse momento meu. Eu posso fazer uma avaliação rápida de que eu acho que eu amadureci um pouco. O tempo ele amadurece, ele é responsável em amadurecer as pessoas, mas de 4 anos para cá eu acho que eu amadureci um pouco a minha forma de olhar as coisas, a minha ótica para a música, para o mundo artístico. Eu acho que eu melhorei um pouco me amadurecendo. E se comunicar com esse público, eu falei, né, um público mais do gueto, né, é uma linguagem diferenciada e você tem uma proximidade muito presente, né, com essas pessoas. Eu acho que quando você consegue ter uma comunicação com o chamado público gueto, que é o público que tem um calor humano mais, sabe, ele vem mais para próximo do artista, eu acho que é um privilégio. Eu acho que Deus está me dando sabedoria para eu poder saber reger esse momento, condicionar esse estilo de música que eu trabalho com pagorrocha, arrochadeira, pagode. Então eu trabalho com a linguagem do cotidiano e por ser criado também nesse estilo de vida social, eu me adapto. Eu sei o que esse público tá falando para mim, eu sei a resposta pronta para esse público. Eu acho que é um privilégio. Eu acho que Deus, ele tá me privilegiando. E não é uma música que você leva apenas para as pessoas de Mata de São João. Não é restrito apenas a essa região aqui. A gente tem exemplos, por exemplo, de shows grandes que você faz. A gente vai mostrar algumas imagens aqui, por exemplo, o show que você fez em Santa Luz e foi a multidão. Santa Luz, gratidão. Eu agradeço a cidade de Santa Luz pelo carinho, me acolheu. Eu tenho bons amigos no interior, graças a Deus. Fiz uma festa, eu toquei na avenida antecedendo o show de Tairone e a praça estava repleta, tinha umas 30 mil pessoas. O público entendeu a mensagem, entendeu a ideia, abraçou o trabalho. Sábado agora eu toco no aniversário da cidade de Valente, entendeu? Uma cidade que também abraça o trabalho do Tabarel. Então, além de desempenhar um trabalho aqui em Mata de São João, eu tenho aos poucos conseguido desempenhar um trabalho na cidade de Pujuca, Catu, Dias Dávila, a própria Camaçari. E a palavra de ordem, mais uma vez, é gratidão. E a música de trabalho, no momento, é a Pipocô. Pipocô. É uma composição minha e de 2 amigos meus, da banda Os Três Morenos, que é Jorginho Bez, o tecladista, e de Rodrigo, que é o zabumbeiro. É um chiclete, é um hit. E o pessoal tá abraçando, tanto aqui em Mata quanto nas cidades, na rádio, nas FMs de Santa Luz e Valente, a música já está sendo executada. E eu tenho a agradecer, eu quero só agradecer a Deus por esse momento e que eu quero que Deus me dê, não bens materiais, mas sabedoria para eu saber organizar esse momento que eu estou tendo na minha vida. Tá certo, vamos falar do telefone para contato, o pessoal quiser levar o Tabarel tanto para os eventos particulares, como também a gente tem uma série de confraternizações, né, que cabem aí ter o show do Tabarel, né? Olha, o telefone para contato aqui é o 071, o 9230, o 0308. E lá eu sou atendido pela produtora Caseb Produções, que é do Dr. Tiago Miranda, e por meu empresário lá no interior, que é Bonigley. Então, só é procurar nas redes sociais Caseb Produções, que lá é via Caseb Produções. E aqui o telefone é o 071, é o 9230-0308. Tá certo, muito obrigado, Tabarel. Conversamos aqui no Revista Metropolitana com essa fera de Mata de São João. A gente finaliza com o Pipocô, a capela. Bora. Ô, que parada é essa, Pipocô?
Que parada é essa? Pipocou. E a Jane Silva pipocou. O Jefinho que é barril pipocou. Revista Metropolitana, qualidade e assunto quem tem é ela. Fui, ui. Fred, ó, amei essa entrevista. Beijão pra você, garoto. Gostei dessa música, viu? Maravilha, já pegou essa aí. E olha, o Jefferson conduziu muito bem. Jefinho, um beijão, obrigada. Depois ele volta aí em outros programas com outros artistas dessa cidade. Isso serve para você também. Onde é que você mora? Olha, você de Pojuca, você de Simões Filho, Lauro de Freitas, Salvador, enfim, onde você estiver, a gente quer mostrar os talentos que tem por aí também. Como aqui em Camaçari, né? Só nos procurar, você que é artista, para a gente estar revelando o seu trabalho. E já que a gente falou um pouco do Fred Tabarel, dessa trajetória dele, nada melhor do que conhecer mais sobre o trabalho desse artista, né? Ele que vem fazendo shows maravilhosos em várias cidades, casa cheia. Então vamos encerrar o programa de hoje curtindo esse clipe maravilhoso do Fred Tabarel. Até a próxima edição do nosso programa. Beijo para todos. Que parada é essa? Se tá no Instagram, se tá no Zap Zap, se tá no Facebook com a equipe dos covardes, se tá no Instagram, se está no Zap Zap, se está... Vambora! Que parada é essa? Oh, que parada é essa? Pipocou. Oh, que parada é essa? Olha aí! Ah, olha aí, cê tá vendo? Olha aí, cê tá vendo? Sábado e domingo o bambu tá gemendo. Olha aí, cê tá vendo? Olha aí, cê tá vendo? Sábado e domingo. Vambora, vai! Eu disse que para.